Hoje eu vim trazer uma história aqui, né, para vocês pais, né, como alerta para vocês pais que têm adolescentes dentro de casa, porque eu passei uma das piores experiências com a minha filha. Bom, eu nasci e fui criada numa cidade bem pequena, meus pais eram muito rígidos. Lá em casa era um tabu falar sobre muitas coisas, ainda mais sobre sexualidade, sobre parte íntima, né? A gente não podia ver televisão, se tiver que passar assim, uma mulher beijando um homem, já não podia, né? Porque meus pais eram muito rígidos, muito chato. E eles não deixavam eu fazer nada, não deixavam eu brincar na rua com as crianças da minha idade, não deixavam eu ir pra casa de amiguinho da escola, que a maioria das vezes era na mesma rua, então na outra rua. Eles não deixavam eu ir, nem me levavam, nem me buscavam, nem nada, que eles não deixavam eu ir de verdade. E eu cresci indo só de casa pra escola, da escola pra casa. Era só isso. Meu pai e minha mãe não deixavam eu fazer mais nada além disso. E nisso, quando eu tava com 14 anos de idade, eu comecei a ter curiosidades, né? Ali com o meu grupo, né, de amiguinhos da escola ali, de meninas e meninos, que era da minha sala. E eu comecei a ter curiosidade porque eu escutava as meninas falando que beijou fulano, que beijou ciclano, que fulano beijava bem e o ciclano beijava mal. E isso acabou despertando algumas curiosidades minhas. Eu queria saber como é que era beijar, como é que era esse negócio de beijar, como elas falavam. E então eu comecei a flertar com o menino da minha sala e a gente começou a se encontrar, a ficar direto na escola. Toda vez eu chegava mais cedo na escola e saía um pouco mais tarde para poder a gente pelo menos trocar uns beijos. E teve um dia que não tinha aula na escola, então eu cheguei até a escola, mas a professora acabou não indo, a gente ficou esperando a professora não foi. E aí todo mundo, né, dali do meu grupinho que andava, decidiu irmos pra não era uma praça, era tipo um campo, sabe? Tinha mato e tal, mas tipo um campo, mas não tinha praça porque não era uma praça. E ali a gente se juntou e foi, porque era atrás da escola praticamente. E nós fomos pra lá. Chegou lá, eu e esse menino que tinha a mesma idade que eu, que era da minha sala, a gente começou a se beijar e tal, e outro também tava se beijando ali, outra menina, outro menino e tal. E a gente começou ali a brincar e tal, e ele foi no meu ouvido e perguntou se eu queria sair dali e a gente ir pra outro lugar. E eu falei que não tinha como, né? Realmente não tinha como. E ele falou, não, tem sim, vamos aqui pra casa, eu moro perto da escola. Esqueceu, realmente ele morava perto da escola. E eu falei, não tem como, seus pais estão lá e tal. Ele, não, meus pais não estão lá, não tem ninguém em casa, vamos. Depois a gente volta pra cá. E eu fui. E nisso, chegou lá, eu nunca tive orientação, né, sexual nenhuma. E provavelmente ele também não tinha, então a gente não se preveniu. E quando passou basicamente 3, 4 semanas, eu comecei a enjoar, comecei a passar muito mal na escola. Minha mãe foi chamada na escola, minha mãe estava sendo chamada frequentemente. E foi quando minha mãe decidiu me levar no médico. E lá minha mãe descobriu que eu estava grávida. Não só minha mãe, eu também descobri, porque eu não esperava que eu tivesse grávida. E eu falei, pronto, meu pai vai acabar comigo. E minha mãe não falou nada, ela entrou em estado de choque, ela não falou nada. Quando chegou em casa, ela já contou diretamente pro meu pai, nossa, meu pai falou tanto, mas meu pai ficou com tanta raiva que vocês não têm ideia. Meu pai foi e perguntou quem era o rapaz que eu tinha ficado e tal, quem era o pai. Primeiro meu pai se preocupou em saber se foi alguém de maior, sabe? Se foi tipo um homem velho, sabe? Se foi um abuso ou algo do tipo. A preocupação primeiro do meu pai foi essa, no primeiro momento. Mas depois eu falei que não, eu ficava balançando na cabeça que não, o pai não foi. E aí meu pai já começou a ficar muito bravo mesmo. E foi quando eu contei pro meu pai quem era o menino e tal. Aí meu pai e minha mãe foi lá na casa desse menino com um papel, né, com exame pra comprovar minha gravidez. E chegou lá eu e ele não falava nada, sabe? A gente não conseguia nem se encarar. Meus pais falando com os pais dele e a gente não conseguia nem se encarar. E aí meu pai falou, e aí, o que a gente vai fazer agora? Falou pros pais dele. E os pais dele falaram, o que a gente pode fazer é, ele vai ter que assumir, independente da idade dele, que a gente vai ter que ajudar. Meu pai falou, mas lá em casa ela não vai ficar. Lá em casa ela não fica.
E foi quando meu pai já me deixou lá. Meu pai nem deixou voltar pra casa. Meu pai já me deixou lá. No outro dia, minha mãe foi lá e levou minhas coisas. E lá, a mãe dele ficava falando, perguntando o que eu tinha na cabeça, que eu não tinha juízo nenhum, como é que eu deixei aquilo acontecer. Só que, gente, eu não tinha orientação sexual nenhuma. Eu não tinha como é que eu ia explicar pra ela. E aí o tempo foi se passando, né? Eu tive bebê, a gente não tinha um bom relacionamento, eu e ele. A gente parecia amigos, que a gente não se gostava, foi mais coisa de fogo mesmo, fogo de palha mesmo. Então a gente não tinha uma boa convivência, eu e ele. A boa convivência que tinha era como se fossem amigos. E chegou um certo momento da minha vida, né, que eu peguei e achei que era melhor a gente se separar. Aí a gente se separou e eu fui morar com a minha avó, com a mãe da minha mãe. Fui morar com a minha avó, né, falei com a minha avó deixou, já tava de maior já. Minha avó deixou que eu fosse morar lá, eu fui morar com a minha avó. E fiquei um tempo morando com a minha avó, até a minha avó falecer, né, minha avó faleceu. E daí eu comecei a ficar morando sozinha, né, com a minha filha. Os pais dele, né, me pagavam a pensão da minha filha. Só que depois ele começou a trabalhar e ele começou a pagar a pensão. Então eu me sustentava minha filha com a pensão, né, com a miséria de pensão que eu recebia deles. E nisso minha filha foi crescendo com a ausência de pai, sabe? Os meus pais como não aceitaram também, não acompanharam o crescimento da minha filha. Os pais dele também não ligaram muito. E conforme a minha filha foi crescendo, eu comecei a ser uma mãe que tentava dar de tudo pra ela, porque ela não tinha presença do pai. E era só eu e ela. E eu comecei a dar tudo pra ela pra poder substituir, sabe? Aquele buraco, aquela falta, né? De uma figura paterna, né? Dos avós. Então tudo que minha filha queria, eu tentava dar pra ela desde pequena, desde quando ela era pequena. Então, até as pirraças dela quando ela era pequena e tal, eu aturava, eu não brigava nem nada. E ela foi crescendo assim. Ela foi crescendo, tudo eu tinha que dar pra ela, tudo era do jeito dela. E quando ela tinha seus 13 anos de idade, eu falei pra ela, né, que eu não ia dar um celular pra ela, porque ela queria muito um celular. Eu falei que eu não ia dar um celular pra ela, porque não tinha condições, realmente eu não tinha condições de dar um celular pra ela, que nem o meu celular era bom. E aí ela começou a se revoltar comigo, sabe? Ela começava a querer quebrar as coisas dentro de casa. E eu não conseguia bater nela, eu não conseguia gritar com ela. Eu só ficava falando, para minha filha, não é assim, sabe? Tudo passava a mão na cabeça dela. Ela, às vezes, eu recebia reclamação na escola e eu queria colocar como se a escola tivesse errado e minha filha tivesse certa. Então foi assim sempre, tudo eu passei a mão na cabeça dela, mas quando eu não tinha condições de dar algo pra ela, ela simplesmente ficava irritada dentro de casa e ela tinha comportamento de agressivo, de querer quebrar as coisas, de tacar copo no chão, prato. E daí ela começou a me ameaçar, falando que não ia mais morar comigo, que ia morar com o pai dela, que ela ia procurar o pai dela, ela ia morar com o pai dela. E eu ficava muito triste com aquilo, sabe? Aquilo me deixava muito triste, muito chateada. Porque eu criei ela com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, sabe? Eu criei ela com tanto esforço, eu fazia tudo que eu podia e talvez não podia por ela. E ela crescer e falar pra mim que, vou morar com meu pai, eu quero morar com meu pai. E eu não aceitava isso de jeito nenhum. Então ela sempre me ameaçava com isso, sabe? Falando que ia morar com o pai, que ia pra casa do pai, que ia procurar o pai, que ia fugir. Só que eu nunca levei fé nessas coisas que ela falava, mas eu tinha medo dela querer morar com o pai mesmo. Até que um dia eu esperei ela chegar da escola, ela não chegou da escola. E aí eu fui até a escola e chegou lá na escola, a professora, né, falou que ela não tinha ido pra escola. A escola, né, o pessoal da escola falou que ela não tinha ido. E eu perguntei, né, algumas meninas que estudavam com ela e ela falou que não tinha visto ela. E eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, ela foi pra casa do pai. E eu só deixei ela ir pra escola com 13 anos, porque a escola não era muito longe. Mas ela não queria mais que eu levasse ela, sabe? Ela ficava com muita raiva quando eu ia levar ela na escola, porque ela falava que ela já tinha idade de ir sozinha, que eu não tinha que ficar levando ela, que eu fazia ela passar vergonha.
E aí eu fui até o pai dela falou que ela não apareceu lá. Os meus pais falaram que também ela não apareceu lá, os pais dele falaram que ela não teve contato com eles, né? E eu comecei a entrar em desespero. Gente, vocês não têm ideia a dor que me deu, vocês não têm ideia como que eu fiquei destruída. Eu falei, pronto, aconteceu alguma coisa com ela. E realmente eu achei que tinha acontecido alguma coisa muito grave, muito séria com ela. E nisso eu tentei fazer o boletim de ocorrência, só que tinha que esperar 24 horas. E quase assim que passou as 24 horas eu fui lá, fiz um boletim de ocorrência, começaram as buscas, né, por ela. E a gente começou a colar cartazes, né, pra ver se a gente achava ela. Várias pessoas se comoveram ali do bairro, né, onde a gente morava, várias pessoas se comoveram e as pessoas ajudavam também, sabe, o pessoal da escola também ajudava. E tinha basicamente 3 dias que ela estava desaparecida, ninguém achava ela. Eu já não comia mais, eu já não dormia, eu tava ficando destruída, já tava perdendo as esperanças. E foi quando ela simplesmente voltou para casa. Falou que estava na casa de uma amiga e que só voltou para casa porque ela viu que tinha um monte de gente perguntando por ela, procurando ela. Gente, eu juro pra vocês, eu nunca tinha batido na minha filha. Nunca. Mas se vocês soubessem o que eu passei esses 3 dias que ela estava desaparecida, achando que o pior tinha acontecido, e ela falou pra mim que só voltou porque tinha muita gente procurando ela, porque eu era uma mãe ruim, porque eu não queria dar nem um celular pra ela. Quando ela falou isso, eu não pensei 2 vezes. Eu dei um tapa na cara dela. Eu falei, como é que pode? Como é que você pode fazer isso comigo? Eu dediquei a minha vida a você, eu fiz tudo por você. Eu deixei de comer várias vezes pra te dar de comer, pra você comer melhor. Como que você fala isso pra mim? Eu perdi noites e noites de sono pra você falar isso pra mim. Que tipo de filha, que tipo de ser humano é você, que não tem empatia nem com a sua própria mãe? Se eu não te dei o celular porque eu não tenho condições de te dar, não tem como eu te dar um celular. E nisso ela começou a chorar, sabe? Começou a chorar e eu comecei a falar. Eu falei, é a última vez, acabou. Nunca mais eu vou te dar o que você quer, eu vou fazer o que você quer. E depois dali, gente, eu comecei a ser muito chata. Eu comecei a ser uma mãe insuportável. Tudo era não. E ela falava, eu vou fugir de novo. Eu falei, foge. E aí eu comecei a mostrar pra ela que não me importava mais. Me importava, obviamente, eu sou mãe, então como que não importa? Mas eu comecei a mostrar pra ela que não me importava mais. Porque eu falava pra ela que ela não me amava, porque se ela me amasse como mãe, ela não tinha feito eu sofrer do jeito que ela fez eu sofrer aqueles 3 dias. Então eu sempre jogava isso na cara dela e eu via que ela sofria com isso, por ela ver que eu já não ligava mais, que eu já não dava tanto carinho, tanta atenção quanto eu dava antes, sabe? Eu comecei a ser muito chata, muito grossa, também comecei a ter atitude totalmente diferente, ela errava, ela ficava de castigo sim, porque eu nunca fui de botar de castigo, ela apanhava também. Eu sei que não é bom bater, não é legal, não é certo bater, mas eu comecei a ser uma mãe assim. Eu comecei porque naquele dia eu vi que ela não tinha empatia nenhuma comigo, eu vi que ela queria me castigar porque eu simplesmente não tinha condições de dar o telefone que ela queria. Então, por conta disso, ela quis me punir. Foi tipo isso, ela quis me punir. Então eu peguei e mudei totalmente a minha forma, né, de agir com ela. Hoje ela tem 17 anos, é uma jovem, né, mais tranquila, mais calma. Eu dei um telefone pra ela ano passado. Que eu dei um telefone pra ela porque eu falei que eu não ia dar um telefone pra ela por um bom tempo.
até ela mudar o comportamento dela. Eu ia cortar muita coisa dela e foi como eu fiz. Cortei muita coisa dela. Hoje ela é uma garota totalmente diferente, né? Ela entende que não é tudo na hora que ela quer, do jeito que ela quer, mas doeu. Eu sei que doeu. Só eu sei o quanto doeu, porque eu não queria ser daquele jeito com a minha filha. Mas eu tive que ser, né? Porque pra ela entender que o que ela fez comigo não se faz com mãe nenhuma. Isso não se faz com mãe nenhuma. Sabe? O que ela fez comigo de ter simplesmente ido pra casa de amiga, ficar lá escondida pra poder me punir, porque eu não quis dar o que ela queria, eu não quis fazer o que ela queria. Então, a única forma que eu achei, né, de mudar isso, dela mudar esse jeito dela, foi eu sendo uma mãe completamente diferente. Por mais que às vezes doesse em mim, tá sendo daquele jeito. Mas, infelizmente, às vezes os nossos filhos só aprendem desse jeito, dessa maneira. Fala, galera! Gente, realmente é isso mesmo que ela falou. A filha dela quis punir ela de alguma forma, porque... barulho da moto. Porque ela não quis fazer o que ela queria, porque a mãe não quis fazer o que ela queria, não quis dar o telefone que ela queria. E a mãe, né, por sempre ter dado um jeito de dar tudo, por sempre ter dado um jeito de comprar o que ela queria, né, de fazer o que ela queria, ela achou que a mãe tinha obrigação, né, de dar um jeito de comprar um telefone para ela que a mãe não podia, porque realmente a mãe não tinha condições. Mas literalmente não tem como a gente substituir algumas coisas com outras. Ah, porque ela não tinha os avós, ela não tinha o pai presente, então eu vou substituir fazendo isso. Eu vou tampar esse buraco fazendo aquilo, fazendo o que ela quer, dando o que ela quiser. A criança, quando ela cresce escutando sim, 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 nunca escutando não, quando ela crescer, a probabilidade de ela não conseguir escutar não só de você como de outras pessoas, é muito grande. Ela sempre vai achar que todo mundo tem que falar sim pra ela, porque ela sempre cresceu escutando sim. Então é uma criança que vai ser difícil de lidar, uma criança que não vai poder ser contrariada. E isso é muito ruim, quando você educa o seu filho, né, só ele escutando sim, dando o que ele quer, fazendo o que ele quer, porque ele cresce achando que todo mundo tem que fazer a mesma coisa que você faz. E no dia que você não puder fazer, no dia que você não puder dar o que ela quer, ela não vai aceitar isso, ela não vai aceitar esse não. Foi como a sua filha fez. Ela não aceitou o não e ela quis te punir de alguma forma porque você falou não. Você não foi que você falou não porque você queria falar não. Mesmo que fosse, mas você falou porque você não podia dar. E ela não aceitou. Mas que bom que você conseguiu reverter essa situação, né? Virar a chave, né? Que bom que te deu esse estalo de você... depois do que ela fez, né, que foi uma coisa muito grave, né, porque a gente que é mãe, a gente acha logo que aconteceu a pior coisa do mundo, né, mas que bom que você teve esse estalo e acordou pra vida, né, conseguiu reverter essa situação e começar a dar uma nova educação para ela, começar a dar castigo, começar a fazer ela ter consequência com as coisas, com os atos dela, né, porque isso é muito importante. A criança, ela tem que entender que quando tudo que ela fizer de errado, tudo que ela fizer que não for certo, ela vai ter uma consequência. Porque se ela não tem consequência, ela vai repetir novamente a mesma coisa, os mesmos erros, entendeu? É como a gente também. Todos os nossos atos a gente tem uma consequência, a gente sendo adulto. Então a criança, ela tem que crescer com isso. Não tô falando que você tem que bater, que você tem que agredir o seu filho, mas eu tô falando que você tem que educar ele de uma forma que não é não, se não dá, não dá, entendeu? Coloca de castigo, você tem que educar sua filha assim. Eu nunca bati no meu filho, né? Meu filho tem 11, vai fazer 11 anos de idade agora, eu nunca bati no meu filho. E meu filho é uma criança mega educada, meu filho é uma criança muito tranquila, mas foi como eu falei, a gente tem que educar os nossos filhos com não dá, não, agora não é hora, não, você ainda não tem idade. Ah, você errou, você vai ficar sem isso. Ah, você repetiu o erro, você vai ficar de castigo. Porque a criança, ela tem que crescer entendendo que tudo que ela fizer de errado, ela vai ter consequência.
entendeu? Então é isso, galera. Se você já passou por situação parecida ou tem qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram, tá? Curta bastante esse vídeo, compartilha bastante, comenta bastante pra gente aumentar o engajamento do canal. Eu tô trazendo mais histórias aqui pra vocês, tá bom? Como eu falei, gente, não esqueçam, tá? Dia 30/9, live aniversário do Arthur, né? Da festinha do Arthur, entre 5h30 às 6 horas da tarde, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da interpretação da história, tá? E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.